noite. A gente está iniciando mais um encontro, mais uma live da nossa jornada da transformação. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É uma alegria enorme poder estar aqui para conversar com vocês, falar sobre um assunto que é tão importante, tão relevante e que tem sido utilizado nos últimos anos, nas últimas décadas, como uma ferramenta importantíssima do autoconhecimento, que é o Enneagrama. Então, a gente vai falar hoje sobre autoconhecimento e o uso dessa ferramenta, que é o Enneagrama, e que tem ajudado tanta gente mundo afora. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial hoje, que é uma pessoa queridíssima, foi quem apresentou o Enneagrama para mim, e eu posso dizer que a minha vida mudou, muita coisa muda depois que a gente entende o que é o Enneagrama, o que são os comportamentos, o que são as personalidades, né? O comportamento humano tão diferente de uma pessoa para outra, não depende apenas de cultura, de educação, de família, é algo um pouquinho mais profundo e a gente vai poder conhecer um pouco melhor essa ferramenta que é, então, o Enneagrama, por meio da Ana Cristina Faria, uma amiga queridíssima que faz um trabalho lindo e que já está por aqui. Eu vou convidar a Ana, então, para participar com a gente desse bate-papo, dessa conversa. A Ana é do Instituto Intuir, faz um trabalho belíssimo. Oi, Ana, seja muito Olá, bem-vinda. Boa noite muito para você, tudo bem? obrigada. Muito obrigada, Ju. Que prazer, que alegria enorme receber você aqui, Ana. Ter Prazer. a sua presença, a sua energia e o seu conhecimento. Tudo bem com você? Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo, vai ficar melhor ainda agora, que a gente vai poder falar um pouco sobre o ser humano, sobre alguns mistérios que a gente guarda. Mistérios não, digamos que talvez segredos, né, Ana? Mas que a gente vai desvendar hoje aqui. Por isso que você está É aqui. um assunto que eu Então, eu sou começo a apaixonada. nossa conversa, Ana, perguntando para você o que é o Enneagrama. Juliane, o Enneagrama, ele é um instrumento de autoconhecimento que sugere que todas as pessoas, todos nós, nos encaixemos, nos enquadremos em um de 9 tipos diferentes de personalidade. E a gente fala que ele é matematicamente preciso. Todos nós, quando nós temos acesso a essa ferramenta, nós nos identificamos com uma dessas 9 faces. Quando surgiu o Enneagrama, Ana, é uma ferramenta muito antiga, né? Exato. Alguns autores datam 2.500 anos. Ele é um Uau! estudo, 2.500, é um estudo que veio da junção de sabedorias antigas. E que começou em Alexandria, porque a gente sabe que os terapeutas daquela época, eles tinham muita habilidade para lidar com a alma humana. E o Enneagrama também teve influência dos padres do deserto, que é um ramo, né, tem influência do islamismo, e a influência dos padres do deserto, no sentido de que eles saíam para fazer sua meditação e eles conseguiam entrar em contato com todas as emoções humanas, todas, das melhores às piores, porque eles ficavam 14 horas em silêncio e meditação. Então, o Enneagrama ele tem toda essa riqueza de conhecimentos antigos. E são 9 tipos de personalidades de acordo com o Enneagrama. Exatamente. São 9 tipos dominantes, mas quando a gente aprofunda, a gente percebe também que são mais, que tem os instintos, então, são 3 instintos dentro de cada tipo, que já 27, os dominantes, então, aproximadamente 128 tipos, podemos dizer assim, aprofundando dentro desses 9. E explica para a gente, então, Ana, como é possível saber qual é a minha personalidade, qual é o meu tipo de acordo com o Enneagrama? Olha, quando nós temos acesso a esse instrumento, a gente faz um tour pelas personalidades.
E quando a pessoa vai ouvindo, vai entendendo de cada um dos 9 tipos, não tem como ela não se identificar com eles. É matematicamente preciso, exatamente isso. Até hoje, eu não conheço ninguém que não tenha se identificado dentro do Enneagrama, depois de um profundo estudo. Então, eu vou usar até a frase de Jung, né? Que ninguém se torna consciente, iluminado, sem trazer à luz da consciência aquilo que está escuro dentro de nós. Né? Então, o Enneagrama, ele apenas traz à consciência aquilo que nós não entendemos, aquilo que está escuro dentro de nós. E conforme nós vamos entrando dentro de cada tipo de personalidade, nós vamos nos identificando com padrões de comportamento. Então, vamos só exemplificar. Vamos pegar o tipo 1, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ah, o perfeccionista. De repente, a pessoa olha e fala, nossa, mas eu tenho a mania de aperfeiçoar tudo que eu faço. Eu tenho dificuldade de delegar tarefa. Parece que eu me enquadro nesse tipo. E aí, conforme o estudo vai acontecendo, a pessoa vai se identificando de forma muito profunda. Todas as pessoas, quem fizer, é um curso, tem que fazer um curso, um treinamento, né, Ana? Ah, sim. Porque a gente fala que o Enneagrama, ele é um instrumento fácil, preciso, e é uma metodologia que qualquer pessoa entende quando ela se coloca à disposição para conhecer, né? E aí as pessoas elas vão entrando em contato com esse instrumento e todas elas, sem exceção, elas se identificam, mas a partir de um curso, de alguém que guie, alguém que tire dúvida, porque são 9 tipos, mais 3 subtipos, mais outros dominantes, então nós temos aí 128 perfis. Não, é por isso que precisa, sim, de alguém que os acompanhe, que tire as dúvidas. Apenas numa leitura, talvez fiquem muitas dúvidas, porque tem tipos que se parecem muito com outros, então tem alguns detalhes que só com bastante estudo e aprofundamento a pessoa consegue identificar, sim. Mas qualquer pessoa que vá para um treinamento como esse, que resolva fazer o curso, vai se encontrar em um dos tipos de personalidade, vai se encontrar, vai se descobrir, digamos assim. Sim, Juliane, qualquer pessoa. O que pode acontecer são as dúvidas, porque a gente pensa no ser humano como alguém em desenvolvimento sempre. Então, nós nascemos, nós passamos pela infância, pela adolescência, nós casamos, nós frequentamos uma universidade, então, nós vamos amadurecendo. Né? Então, traços da nossa personalidade também vai sendo amadurecida, também vai sendo transformada, ok? Mas existe dentro do Enneagrama aquilo que a gente fala que é descritor central, que todos os tipos vão possuir, são aquelas motivações. Que mesmo com todo o nosso desenvolvimento, nós temos um traço. Então, qualquer pessoa que faça o curso, que olhe para aquelas motivações, ela consegue se identificar todas. Isso é comprovado já. E antes de nós falarmos, eu vou perguntar quais são os tipos, né? Esses 9 tipos de personalidade, até para que o pessoal que está acompanhando a gente consiga entender um pouquinho melhor. Mas eu gostaria que você falasse, Ana, um pouquinho sobre como essa ferramenta pode ajudar nos relacionamentos, na comunicação, por que ela é tão importante? Até eu vou pedir, aproveitar aqui, pedir para o pessoal que está nos acompanhando, que encaminhe, tem um aviãozinho aqui no cantinho embaixo aqui do celular, manda aviãozinho, convida pessoas que vocês conheçam aí, quem pode se interessar por esse assunto, e mande sua pergunta também, participa desse bate-papo, é legal ter essa interação. Mas fala para a gente, Ana, então, de que maneira essa ferramenta pode ajudar nos relacionamentos, na nossa comunicação com os outros? Olha que interessante, Juliane. O Enneagrama, o objetivo central, primordial dele, é que a gente se autoconheça, que eu traga à luz da minha consciência tudo que está escuro dentro de mim, todas as minhas dificuldades. E por incrível que pareça, nós temos padrões de comportamento. Eu acho dessa forma, em todas as situações da minha vida, ou em quase todas. E de repente o Enneagrama fala, te mostra que isso acontece. A partir disso, nós vamos entender como nós nos relacionamos com as pessoas. Né? Eu vou pegar de novo o exemplo do tipo 1 e depois a gente complementa.
Então, uma pessoa perfeccionista, ela tem dificuldade de delegar, porque ela acredita que a forma que ela faz as coisas é correta. No relacionamento dentro do trabalho, por exemplo, vamos imaginar que ela seja um líder e que ela precisa elogiar os seus colaboradores, que ela precisa delegar a tarefa, e de repente ela se vê numa dificuldade de acreditar que talvez o outro possa fazer melhor que ela, ou que talvez aquela outra pessoa, o seu colaborador, tenha uma forma diferente de realizar um trabalho, e que no final vai sair tão bem quanto aquele jeito dela. Quando a pessoa entende isso, ela fala, poxa, eu preciso dar um voto de confiança. Olha só, a vida tem outras janelas para se abrir, para ser vista. Então, eu vou acreditar. Ela começa a melhorar a sua relação com as pessoas. De repente, ela vê que dentro de casa, ela exige muito dos filhos, né? Ah, eu quero que meu filho faça inglês, natação, educação física, violão. E aí vai colocando, por quê? Porque a motivação dela é ser perfeita. Então, os filhos também têm que ser perfeitos. De repente, ela descobre que existe pessoas diferentes, e que talvez os filhos sejam diferentes dela, e que eles não dão conta de tudo isso. Então, eu já melhorei aí a minha relação dentro do trabalho, já melhorei a relação com os meus filhos, ou então, de repente, eu sou aquela pessoa que não vou dormir sem lavar a última xícara, e aí eu brigo com o marido, e para o marido está tudo bem, olha, eu vou acordar amanhã e a xícara vai estar lá e o mundo não vai acabar, e a casa vai continuar da forma que está, mas eu vou descansar. Não, de repente eu perco muita energia, eu crio ali um atrito de relacionamento por uma cobrança. De repente, o Enneagrama traz a consciência. Não precisa disso. Vamos fazer de outra forma. Relação com os filhos, relação dentro do trabalho, entender, melhorar a comunicação, como cada tipo se comunica, né, que daí a gente vai falar. Enfim, em todas as áreas do Enneagrama, ele se enquadra de forma muito profunda e significativa. Ou seja, Ana, eu busco um autoconhecimento, mas isso acaba me ajudando a me relacionar com as outras pessoas, porque eu vou me entender melhor, mas vou entender melhor as pessoas com quem eu convivo. De imediato, a gente já consegue levar isso para a vida prática? Juliane, eu vou pegar o último curso que eu fiz online, que acabou esses dias. Eu dei, né, o curso, no outro dia uma aluna partilhou no grupo. Nem sei se ela está online aqui, mas ela partilhou, olha, que interessante. Ontem eu assisti a aula e aquilo que você falou ontem eu consegui colocar em prática dentro do meu trabalho. E olha como foi importante aquilo para mim. Eu tenho uma outra visão do ser humano. Eu desenvolvo, eu gosto de usar muito esse termo, eu desenvolvo misericórdia com as pessoas. De repente, aquela pessoa que eu olho, né, a partir do meu ponto de vista, eu falo, nossa, aquela pessoa, ela não trabalha, ela é lerda, ou ela é devagar, ou ela é muito fechada, ou ela é fria. E, de repente, o Enneagrama nos mostra que nós somos seres diferentes e que cada um de nós tem as suas qualidades e as suas habilidades e o seu potencial, e que, de repente, eu olho para uma pessoa que eu pré-julgo, mas ela está no sentimento de dor ali. E talvez ela esteja se sentindo deslocada ou não amada. De repente eu falo, olha, que interessante, eu vou olhar para essa pessoa, um olhar mais misericordioso, vou desenvolver uma comunicação mais humana com ela, eu vou ouvi-la, eu vou verbalizar aquilo que eu acho, e aí o Enneagrama vai desenvolvendo a nossa humanidade, a nossa comunicação e os resultados daquilo que a gente escolhe para viver. Então vamos lá, Ana, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de personalidade que existem. Você disse que são 9 principais, depois tem uma subdivisão. Vamos tentar passar por esses 9 que existem? Como é que é a divisão desses 9 tipos? Juliane, nós começamos a dividir os tipos por centros de inteligência. E aí eu quero que vocês imaginem como as pessoas são diferentes. E nós vamos começar pelo centro, pelas pessoas do centro físico. Então, nós somos mente, coração e corpo.
As pessoas do centro físico são os tipos 8, 9 e 1. São aquelas pessoas da ação, que não param, que antes de pensar e sentir, elas estão fazendo. Vamos! E querem que as coisas aconteçam de forma rápida e são muito práticas, a praticidade. Elas utilizam a área do cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é aquele área do cérebro que a gente compartilha com os animais. E aí elas têm um sentimento de raiva. E elas vão se perceber, nossa, em determinada situação vem um sentimento de raiva. Então, olha que interessante, as pessoas no centro físico, 891, carregam um sentimento de raiva. São pessoas práticas, né? O tipo 8 é aquela pessoa que é o forte, né? Aquela pessoa que fala o que precisa ser dita, que tem uma energia muito forte, que são pessoas que gostam de fazer justiça com as próprias mãos, que falam sempre a verdade, né? E de repente elas falam com uma energia tão forte que as pessoas acham que é agressividade. E aí você pergunta, por que você está falando assim comigo? A pessoa fala, como assim? Você foi agressivo comigo? Não, eu só falei a verdade. E por que a pessoa está me Para ele tá provocando? tudo Porque elas bem. não se dão conta. Mas não é agressividade. Olha que coisa interessante. É uma energia que vem do cérebro reptiliano, elas são da ação, né? E elas colocam, elas sentem e se verbalizam. E são aquelas pessoas que elas chegam no lugar chegando, né? As pessoas percebem. Então, são verdadeiras, são práticas, são controladoras, querem que as coisas sejam feitas da forma dela. O tipo 9 também tem a mesma raiva do tipo 8, mas são aquelas pessoas que utilizam a raiva de forma diferente. Ao invés de colocar para fora, como o tipo 8, elas anestesiam. Então, são as procrastinadoras, aquelas pessoas que são viciadas em harmonia. Olha só, eu tenho tanta raiva, mas eu não sei como lidar com ela. Então, elas deixam para depois, procrastinam, não gostam de pressão, né? Elas são realizadoras, são muito bondosas, são mediadoras. E dentro de uma organização, por exemplo, o tipo 9 ele leva paz, ele leva tranquilidade, né? Enquanto o tipo 8 leva força, leva realização, fazem as coisas da forma muito, né, prática, o tipo 9 leva paz, viciados em harmonia. E o tipo 1 do Enneagrama tem a mesma raiva que o tipo 8, que o tipo 9, só que ao invés de ele colocar a raiva para fora, ele coloca para dentro, que são os perfeccionistas. Que são aquelas pessoas que tendem a aperfeiçoar tudo que querem fazer. Elas fazem aquilo, olham para aquele trabalho e falam, pode ficar melhor. E aí elas gastam tempo refazendo e acreditam que existe uma única forma de fazer as coisas. E a forma delas é sempre correta. Mas são pessoas justas, nobres, pessoas que tudo que você coloca na mão para fazer vai te entregar bem feito. Ou seja, o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1 são os físicos, aqueles que usam o cérebro reptiliano, mais impulsivos. Exato. E eles sentem energia corporal. Por isso que eles não param, né? Sempre fazendo. Energia corporal, cérebro reptiliano, sentimento de raiva. E os que são de um outro centro, eles acabam se incomodando. Uma pessoa que é diferente deles acaba muitas vezes se incomodando, ou com excesso de perfeição, excesso de cuidado, ou até mesmo com essa raiva. Exatamente. Até tipo 8 com tipo 9, vamos colocar. O tipo 8 coloca a raiva para fora e o tipo 9 não procrastina. E aí o 8 fala: vamos, vamos, eu não tenho, né? Não consigo lidar com gente devagar. É como ele vê as coisas, né? Até com o tipo do mesmo centro, ele pode se incomodar, né? Ele quer que as coisas aconteçam da forma dele. Agora, por exemplo, o centro mental, que são os tipos 5, 6 e 7. Os tipos mentais, eles já utilizam o neocórtex. Olha que interessante. O neocórtex é a área do cérebro responsável pela cognição, né? Então, por que existem pessoas que são mentais, que questionam demais, que pensam, que precisam entender como as coisas funcionam antes de agir? O 891 age, 5, 6 e 7 pensa. Aí a pessoa fala, nossa, mas essa pessoa pensa demais, ela não age, tem que agir. São pessoas diferentes. Elas utilizam o neocórtex como área do cérebro prioritária, né? Então, elas não vão realizar ou sentir como os emocionais sentem ou fazer como os físicos. Então, o tipo 5 são aquelas pessoas que gostam de privacidade.
Eu sempre brinco, não chega na casa de um tipo 5 sem avisar. São aquelas pessoas que nunca vão invadir a sua privacidade, mas eles exigem privacidade. Então, eles são os mais mentais de todos os mentais. Precisam entender como as coisas funcionam, gostam de conhecimento. Geralmente leem muitos livros e conseguem, mas leem muito, porque conhecimento para o tipo 5 é aquilo que é primordial na vida. E é aquele tipo que vai numa festa, por exemplo, deu horário, opa, já deu meu tempo, eu estou indo embora. E às vezes não despede. Okay? Ou então, se você vai na casa do tipo 5, ele deixa as visitas, vai para o quarto, né? Deixa a esposa, o marido lá, porque ele quer privacidade. O tipo 6 do Enneagrama é chamado questionador. É aquele que carrega o sentimento de medo mais dominante. Lembrando que todos os mentais, 5, 6 e 7, têm o sentimento de medo predominante. Então, o tipo 6 é aquele que carrega o sentimento de medo predominante. E eles antecipam cenários negativos. Como assim? São aquelas pessoas que têm medo da vida, medo de que algo ruim aconteça. E tudo eles planejam. E antecipam. E se você chega para ele e fala assim, nossa, mas você está muito negativo hoje, ele fala assim, não, eu sou precavido. Então, eles antecipam tudo que de ruim possa acontecer. Tá? Então, eles ficam com uma ansiedade corporal muito grande, eles dormem, acordam como se eles não tivessem dormido por conta dessa ansiedade. Tá? E o tipo 7 é aquele que é o sonhador, né? É aquele que conta piada em velório, aquele que pensa em coisas positivas, sempre procurando aquilo que lhe dá prazer. São aquelas pessoas alegres que não gostam de entrar em contato com a dor, sabe? E então por isso que elas estão positivando tudo. Tem muita dificuldade de ouvir aquilo. Na pandemia, o 6 está sofrendo muito pelo medo, o 7 por conta de tantas notícias de óbitos que tem ouvido, mas o que acontece com o 7? Eles são muito idealistas, planejam demais, mas eles nunca conseguem terminar aquilo que começam. Porque acabou o prazer, eles mudam de projeto. Acabou o prazer, eles mudam de projeto. São criativos, mas eles têm essa dificuldade. Então, é a tríade do centro mental. Ana, e ouvindo a gente falar, em algum momento a gente acaba se identificando com vários tipos. Dá para dizer que a gente tem um pouquinho de cada um, apesar de termos algo que seja mais a nossa característica, a gente pode ter características de outros tipos também, porque eu já me encontrei nos 3 aí. Exatamente, Juliane. Por isso que o símbolo do Enneagrama é um círculo que tem a hexade que se liga em todos os tipos, porque nós temos, sim, um pouco de cada tipo. Porém, nós temos um centro de inteligência dominante e um tipo dominante. Né? Nossa, eu me vejo no 5, tem hora que eu preciso, né, da privacidade. Olha, às vezes eu me vejo na agressão do 8, e nós temos sim. E aí, conforme a gente vai estudando o Enneagrama e nos aprofundando, nós vamos ver quais são os tipos que se interrelacionam com outros e por quê. Entendeu? Mas todos nós, exatamente, perfeitamente o que você disse, todos nós temos um pouco de cada tipo, sim, mais um dominante. E não dá nem para dizer que um é melhor do que o outro, né? Todos têm características positivas e os aspectos negativos aí. Exatamente, não existe tipo melhor ou pior que o outro. A gente fala que nós somos 9 faces do único amor de Deus. Isso vem dos padres do deserto, né, desses terapeutas da alma. Todos nós temos qualidades, potencialidades, e nós também temos aquilo que nós precisamos modificar dentro de nós. Nós temos uma essência, que o Enneagrama fala, né, que é aquela área, é aquela parte de nós que não foi ferida, que a gente fala da criança interior. Todos nós temos. Se nós pegarmos a pior pessoa, se a gente for lapidando ela, nós vamos encontrar um coração, uma alma boa, que é intocável, né? Essa é a nossa essência. E é isso que o Enneagrama faz. Qual é a tua essência, né? Deixa eu tirar as cascas da minha persona, o que é persona? Máscara da personalidade. Nós não podemos deixar que a personalidade nos use, mas nós utilizarmos da nossa personalidade para nos proteger. É isso que o Enneagrama pede, entende? Mas não deixar que ela nos use. Ela nos serve para que nós nos protejamos, né? Mas não nos utilize. Olha só que interessante. Nós falamos então dos tipos físicos, os mentais e tem os emocionais.
emocionais. Os emocionais são aqueles tipos que utilizam o sistema límbico. O sistema límbico é aquela área do cérebro responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pela sensação de pertença. Então, são os tipos 2, 3 e 4. E para esses tipos, qual que é o sentimento dominante? Tristeza e vergonha. E são aquelas Quais pessoas são, que Ana? eu faço Desculpa. Tristeza e 2 vergonha. e vergonha. Tristeza e vergonha, tipos 2, 3 e 4. E são pessoas que o que é prioritário na vida? Os relacionamentos. Somos pessoas, porque eu faço parte do tipo 2 do centro emocional, que nos preocupamos com o outro, com as nossas relações, que supervalorizamos relações, que temos sentimentos mais à flor da pele, que nos magoamos com mais facilidade, que choramos e expressamos nossos sentimentos de uma forma mais intensa. E aí vem lá, de repente, um centro mental, uma pessoa do mental, e falando, mas você não tem inteligência emocional, você chora por qualquer coisa, por que você está chorando? Eu não percebi nada, nada me fez chorar, porque nós utilizamos o sistema límbico e nós agimos assim nas nossas relações. Né? Então, dentro do centro emocional, o tipo 2, ele é aquele que faz tudo para todo mundo. Ele tem uma necessidade de ser amado, e para que ele seja amado, ele acredita que ele tem que fazer tudo pelo outro. Então, ele esquece as suas próprias necessidades e olha para o outro. Muita dificuldade de dizer não, sempre pisando em ovo para não magoar as pessoas, ou sempre deixando pontos positivos na vida da pessoa. Mas sofre porque ele se sente não amado, ok? E faz tudo pelo outro. O tipo 3, dentro do Eneagrama, é aquele que é o empreendedor. Ele confunde muito com o centro físico, porque é aquela pessoa que realiza demais, que faz. Ele empreende. Ele é aquela pessoa que vê a longo prazo aquilo que ele quer alcançar. Sempre metas, novas metas. Geralmente são workaholics, trabalham demais, vestem a camisa da empresa, eles necessitam de elogios. Aquelas pessoas que tudo que eles fazem, eles precisam de reconhecimento. Eu preciso ser elogiado para que eu possa sentir que eu estou bem, que eu estou amado, que eu sou amado. Então, eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou o melhor dentro da minha empresa, eu sou competitivo, eu tenho visão a longo alcance, mas eu preciso que você retorne para mim aquilo que eu faço bem feito, para que eu possa me sentir amado. E o tipo 4 do Eneagrama são aquelas pessoas que se sentem diferentes, especiais. A gente fala de uma hipersensibilidade. Ao mesmo ponto que o 2 sentiu a tristeza e a vergonha e ele externaliza, chorando, falando, né? O tipo 4 internaliza. Então, são pessoas mais internalizadas, de uma criatividade fora do normal. São pessoas que gostam de tudo que é belo. E uma coisa muito importante para o 4, tudo tem que fazer sentido. Então, eu estou escutando uma música. É qualquer música? Não. Tem que fazer sentido. A letra tem que ter sentido, a letra tem que ser poética, tem que. É como se o tipo 4 quisesse encontrar o sentido da vida em tudo que faz. Então, eu estou trabalhando, eu coloco a minha alma aqui como tipo 4, mas precisa ter sentido. Isso que eu estou fazendo aqui agora precisa tocar profundamente dentro de mim. E quando toca profundamente dentro do 4, ele renasce. A gente fala que o tipo 4 é a fênix do Enneagrama, que é o tipo de todos os 9, é aquele com maior capacidade de sair das cinzas, de ressurgir. Então, ele entra num buraco de dor, mas de repente ele sai das cinzas, sabe? Então, ele é um pouco mais dramático, ele gosta que as coisas, ele transcende, né? Como transcende? Ele vê uma poesia e ele já imagina a poesia, né? Ele vê uma flor, aquilo para ele faz sentido. Então, ele tem essa hipersensibilidade, esse coração hipersensível, essa criatividade, essa bom gosto, muito bom gosto. Né? Ele tem um olhar clínico para aquilo que é mais caro, que ele tem um olhar clínico para a beleza. Tá? Então, esse é o tipo 4, e são os 3 tipos do centro emocional. Bom, Ana, eu falei anteriormente que eu conheci o Eneagrama, né? Foi você que me apresentou o Eneagrama e eu procurei essa ferramenta como uma ajuda, na verdade, num momento muito difícil da minha vida, já na pandemia.
E é engraçado, porque quando você começa a conhecer as características de cada um desses tipos, você acha realmente que você é um, depois você acredita que seja outro. Tem até um comentário aqui, olha, eu já vou ler os comentários do pessoal, que está muito interessante, mas olha só, a Jaque Senerini, ela é advogada, está acompanhando a gente, e ela está dizendo o seguinte, que ela nunca conseguiu saber exatamente que tipo, né, quem é ela dentro do Enneagrama. Diz que cada vez que ela ouve alguém falando, ela acha que é um tipo diferente. Então, isso é muito comum, né, Ana? Porque eu acabei me identificando como um tipo 4, esse último, emocional aí que você fala, e o que aconteceu comigo foi justamente isso, né? De repente, eu vi o 7, eu tinha alguma coisinha do 7, alguma coisa do 1, e eu pensava, gente, mas não vai ter o meu nunca. E o meu foi o último tipo que nós estudamos, num Exato. curso, num treinamento durante a pandemia já, né? Mas quando eu vi o 4, eu falei, nossa, esse tipo aí descreve a minha alma. E, e tem um Isso. detalhe que eu vou puxar um pouquinho a sardinha, a brasa, né, para o meu lado agora, porque tem um detalhe, Ana, em relação ao tipo 4, e eu até gostaria que você comentasse se isso existe com os outros, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre os outros, até para ajudar um Uhum. pouquinho a Jaque aí que está com essa dúvida. Mas o 4, ele sente todas as dores e todas as alegrias com uma intensidade fora do padrão, fora do comum. Mas existe algo no tipo 4 que é, para mim, pelo menos, muito marcante, que é o sentimento de solidão. O tipo 4 ele sempre se sente rejeitado, sozinho, solitário, abandonado, esquecido. Isso é do tipo 4 ou outros tipos também podem ter sensações tão intensas, né, como essa? Essa é uma sensação muito forte do tipo 4. Geralmente as crianças, muitas crianças tipo 4, imaginavam que foram adotadas na infância, que foram abandonadas. Por quê? Porque a experiência da infância do tipo 4 foi uma perda, né? Teve um rompimento com alguém que gostava demais e ele se culpou. Eu sou culpada disso. Eu não mereci tanto. Nossa, eu não mereço tanto esse amor. Por isso que isso aconteceu. Então, esse sentimento de abandono é muito tipo 4. Ele se sente diferente. E esse sentimento de abandono está muito relacionado com a experiência de infância. Mesmo que não que a pessoa não consiga identificar um fato concreto, mas pode estar ali no subconsciente, em algum momento da vida que ele tenha experienciado e internalizado esse sentimento de abandono. Mas o tipo 6, ele tem o medo do abandono. O tipo 4, olha que interessante. O tipo 4, ele se sente abandonado, né? Lembra? Tristeza, abandono, sensação de não ser amado. O tipo 6 é o medo do abandono. Então, geralmente, a gente vê no relacionamento tipo 6, por exemplo, assim, você nunca vai me abandonar? Você nunca vai me abandonar? Entendeu? Então, essa sensação é muito do tipo 4. E aí ele internaliza, ele se fecha. Me abandonaram. E se alguém me perguntar o que eu estou sentindo, a pessoa não vai entender, então eu vou me fechar. Eu entro dentro do meu casulo e aqui eu fico quietinha, né? E eu quero ficar quieta. E aí o tipo 4 ele fica sentindo essas dores. Ele sente, ressente, aí vai o sentimento à flor da pele. E quanto mais ele se vê, só eu me entendo, ninguém me entende. Então eu vou e fechar, né? Ao contrário, quando ele se abre ao mundo, né? Deixa eu sair dessa dor, deixa eu sair dessa sensação, né? Eu tenho meu filho é um tipo 4. Quando ele tá bravo, ele tá magoado, ele abaixa a cabeça e vem pro quarto. Eu deixo ele 5 minutos. Felipe, agora vamos fazer alguma coisa? E aí você disse uma coisa interessante, Ana, mas eu me achava no 1 e no 7. E se a gente pegar o símbolo do Enneagrama, o 4 tá ligado no 1. Você tem características fortes do 1. E o 1 tá ligado no 7. Entendeu? Isso é Enneagrama. Todos os tipos que você se identificar, o símbolo do Enneagrama vai te mostrar por quê. Entende? Olha, Então, que essa interessante. sensação. Ana, tem tantos comentários bacanas aqui.
o pessoal que está participando. O Enneagrama, gente, é apaixonante, porque só o fato de você entender por que você sente o que você sente já é um alívio. Eu falo que quando eu descobri que esse meu sentimento de abandono, de esquecimento, de solidão, de desprezo, ele fazia parte de uma característica da minha personalidade, eu tirei essa pedra da minha mochila que eu carregava, porque é isso mesmo, é uma dor tão grande. Você pode estar numa festa para você, numa multidão, você se sente sozinho. Sozinho. Isso E é uma entra, aí coisa você. assim que é muito marcante para mim, né? Claro, eu Isso. só posso falar das minhas características, mas o que eu posso dizer para o pessoal que está acompanhando a gente é que a possibilidade, a chance que nós temos de nos conhecermos já traz tanta clareza, tanta lucidez para os nossos dias. Eu gostaria, Ana, de fazer um comentário aqui, que algumas pessoas estão trazendo. O Nascimento, por exemplo, ele é do Top de Gestão de Curitiba, sensacional, esteve comigo na semana passada, e ele está participando hoje e está dizendo o seguinte, que um presente para ele entrar e ouvir isso que ele está ouvindo, disse que se sentiu tocada. É, é, ele, acho que essa é a sensação, quando você percebe que há algo que me explique, que me traduza, é um presente, né? É como, Ju, é bem-vindo, Nascimento, já que daqui a pouco eu respondo tua pergunta. É como se alguém dissesse assim para nós: você não está errado. Você não é o único no mundo que sente raiva, medo, tristeza ou vergonha. Faz parte da sua pessoa, mas dentro de você existe aquela área intocável. E é para lá que a gente tem que descobrir. E aí eu pego de novo quando Jung fala: não existe despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para fugir da tua própria dor, mas ninguém se torna iluminado apenas por observar, mas por trazer a consciência à escuridão. É isso. O Enneagrama apenas faz isso. Ó, vamos sair dessa dor, vamos entender quem você é, vamos entender o que, que te faz ficar com raiva, vamos entender o que, que te faz sofrer. E aí você se vê igual tantas outras pessoas, né? Em sentimentos, em ações, e como se te colocasse de novo no teu caminho. É como o tipo 4 faz. Eu quero buscar minha identidade. Sim, você é apenas o tipo 4 e você é respeitada por quem você é. Né? E uma coisa muito interessante, Ju, é esse trabalho que você está fazendo com a comunicação, como é importante isso. E eu vou pegar, se você me permite, o tipo 4 de novo como exemplo. Olha só, se nós não entendermos o autoconhecimento e a comunicação. O tipo 4, ele sente tristeza, vergonha, e a sensação de não ser amado, e essa sensação de abandono. A maioria dos tipo 4 tem dificuldades de comunicação. Eles internalizam, eles estão num grupo e eles estão com vergonha de se manifestar. Eles estão numa reunião de trabalho, numa reunião com as pessoas, e eles têm vergonha. E de repente a pessoa fala: nossa, mas fulano não participa. Mas dentro dela, o que ela está sentindo ali é vergonha. Será que aquilo que eu vou falar as pessoas vão entender? Será que eu estou falando claramente? E aí entra a questão da comunicação. E quando você traz isso que você coloca tão bem, né, na sua live de hoje, eu tenho que me conhecer, e você falou isso na live passada também, para que eu possa me comunicar. E aí você consegue encontrar com as pessoas. Olha, quem é você? Isso, eu tenho vergonha de falar. Juliana, me ensina, me ajuda a falar, porque eu tenho vergonha. Quando eu tô falando, eu tô olhando para as pessoas e eu tô achando como que eu falo? Como você sendo o tipo 4, você fala tão bem da forma que você fala. Mas você sente essa vergonha, essa tristeza que o 4 sente? Como que você se Ana, olha desenvolveu só, então? a vida toda, né? Sempre fui muito envolvida com a comunicação. Eu descobri a poesia, a literatura muito cedo, mas eu sempre Uhum. tive esse sentimento intenso dentro de mim e a dificuldade para falar sobre essa minha emoção, até porque eu não conseguia nem entender muito dessa emoção. Então eu comecei a escrever poesias, eu participava de concurso de poesia e eu declamava. Se fosse para subir num É o palco e 4. declamar minha poesia, não tem problema nenhum.
E depois eu faço comunicação, vou trabalhar em TV, construir uma vida na televisão, mas expressar aquilo que a gente sente, para mim sempre foi muito difícil. E é por isso que eu falo que o Enneagrama trouxe luz para esse meu sentimento. E me apaixonei, me encantei, porque ele trouxe 1000 respostas. Ele mostrou para mim quem eu era. E a partir daí, eu coloquei tantas dores num pacotinho, mas eu disse, eu já tinha essa vontade de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Então, eu entendi que é preciso, primeiro, que as pessoas se conheçam, que elas saibam quem elas são. E aí eu volto aqui para a participação do pessoal que está nos acompanhando. Olha, a Jaque, a Jo, tanta gente dizendo aqui, nossa, já me vi em vários, né? Como é que eu posso saber quem eu sou? Existe um curso, né, Ana? Fala para esse pessoal, como é possível você se encontrar e saber que você é um desses 9 tipos? Primeiro que é normal. E como você falou, Ju, no começo da sua live, nós temos um pouquinho de cada tipo. Porém, nós temos uma motivação. E no curso, a gente trabalha a motivação de cada tipo. Motivação é aquilo que é muito forte dentro de você. E nos cursos, eu te faço pensar. Qual que é a sua motivação? E a gente vai afunilando. E, de repente, você fala, nossa, eu tenho um pouquinho do 8, mas eu sou tipo 2. Eu sou tipo 2, porque dentro de mim, a vida toda, eu sempre fiz tudo pelas pessoas. Eu sempre quis ser amada por elas, eu sempre deixei as minhas necessidades de lado, eu sempre tive medo de dizer não, de falar aquilo que eu pensava para as pessoas. Eu tenho muito do 2. Eu tenho do 3? Tenho. Mas você é empreendedora? Não, eu sou 2. Você é controladora? Não. Então você não é 8, você é 2. Então, assim, a motivação é aquilo que determina a pessoa. E eu tenho os cursos, eu trabalho com Enneagrama há mais de 35 anos, eu sou a primeira professora de Enneagrama de Maringá, quando a irmã Elise trouxe do Canadá para o Brasil. Às 35, eu me apaixonei por esse estudo que me transformou, e eu falo que hoje eu tento fazer pelo outro aquilo que um dia fizeram por mim, de forma tão bonita e tão forte, né, de mexer com as minhas dores. Então, o Enneagrama para mim é uma paixão. E eu falo que o meu curso, eu trabalho o lado mais humano. Se né, eu trabalho com empresas, eu trabalho em escolas, para o professor conseguir identificar quem ele é primeiro, né? Identificar seus alunos. Eu trabalho com Enneagrama para criança, nos relacionamentos afetivos, para gerenciamento, para negócio, negociação. Mas eu falo que o meu Enneagrama é humano. Se você me contratar, olha, eu quero que você vá na minha empresa para você falar quem que eu contrato, quem que eu descontrato, quem é bom, quem é ruim, não me chame, porque essa não é a minha filosofia. E muitos enneagramas são utilizados assim, porque quando ele não é utilizado com a reverência que ele merece, ele é uma arma nas mãos das pessoas. Porque nós vamos sim ter alguns dados do outro, né? Então, o meu trabalho é desenvolver potencialidade. O que teu funcionário tem de bom? Olha, ele não está tão bem aqui, vamos remanejar ele para cá? Está precisando de alguém que leve paz dentro do ambiente? Olha, o tipo 9, ele é bom aqui. Então, a gente trabalha com o ser humano, mas no desenvolvimento das suas potencialidades, nunca da exclusão, nunca do rótulo, né? E nem o enneagrama como, você é agressivo, então você é 8. Não, o 8, ele é forte, o 8, ele é realizador, ele é humano, ele é bondoso, ele ajuda as pessoas sem precisar de alarde, mas ele é agressivo. Mas ele tem tudo, né, um conteúdo bom dentro dele. Então, eu também não trabalho com rótulo, mas com o ser humano na sua essência. Ô, Ana, o pessoal está perguntando aqui quando você vai ter novas turmas. Desde que começou a pandemia, você passou a oferecer o treinamento online. Eu fui de uma turma Você online. vai dar Você primeiro continua online, fazendo né? treinamento online? Continua. Agora, em julho, tem uma outra turma que vai começar. São 8 aulas, né, de 3 horas. Então, pega o mês de julho todo.
Eu estou fazendo uma jornada nesse mês, onde eu trabalhei quinta-feira passada Enneagrama para pais e filhos, para aprender como identificar seu filho, como ajudá-lo. Quinta-feira agora Enneagrama nos relacionamentos afetivos, porque como você falou, cada tipo de personalidade ele expressa e entende o amor de forma diferente. Né? Então, um mental casou com um emocional. Como que o mental expressa o amor? Como que ele quer ser amado? Aí dá briga. Não, mas você não me deu presente, você não disse que me ama, mas eu não sou assim. E quando o casal se entende, como que o outro ama e como que eu expresso amor, dá um encontro de forma bonita. E no dia 17 é Enneagrama no trabalho, onde eu vou abordar, claro que é de forma rápida, né? Eu vou abordar como cada perfil atua dentro do seu ambiente de trabalho. Eu sou um 2, meu chefe é um 9. Como que eu tenho que me relacionar com ele? O meu chefe é um 5. O 5 não é o chefe de porta aberta, então eu tenho que mandar um e-mail para ele para avisar que eu quero falar com ele. Olha que interessante. E aí, quando eu tenho esses instrumentos em mão, Juliane, diminui o estresse, diminui problemas de relacionamentos interpessoais dentro da empresa, dentro da escola, dentro do entre o casal, entre os filhos, porque eu estou entendendo o ser humano, a forma como ele é e o respeito, entende? Imagine numa empresa se ela usasse essa, né, ou se vier a usar essa ferramenta e colocar as claras para os funcionários, para as suas equipes, o quanto não poderia acrescentar, porque nós passaríamos a entender melhor os nossos pares, as suas necessidades, aquilo que cada um tem de positivo, de rico também, né? Exatamente. Dentro da empresa. Então, olha, tem uma empresa em Minas Gerais, de metalúrgica, 3 mil funcionários. Eles fizeram um enneagrama lá, então eles fazem todo dia, de 1.000 em 1.000, porque só cabem 1.000 funcionários dentro do anfiteatro. Eles, antes de começar a trabalhar, eles cantam um mantra: nós somos seres de luz, de paz, de amor. Eles se preparam para o trabalho, a empresa toda foi humanizada, 3 mil funcionários. E quando você escuta eles cantando, não tem um fio, ninguém conversa com ninguém. Eles entram, eles como tipo o 4 gosta, aquilo faz sentido para eles. Então, quando fez sentido, eles compram a briga. E aí as relações começam a se tornar mais leves, as pessoas começam a ser vistas como humanas mesmo, né? Adoecem menos, sabe? E se comunicam melhor. Só um adendo, Juliane, continuando a questão da comunicação, os mentais são aqueles dentro da empresa que mais têm credibilidade. Por que será? Os mentais, eles não entram em contato tanto com a emoção, então eles pensam, eles planejam aquilo que vão falar, eles falam de forma mais harmônica, mais pausada, mais elaborada. Agora vamos ver os emocionais, né? Levei uma bronca do meu chefe, do meu líder. Qual que é a sensação que vem? Chorei na frente do meu chefe, chorei na frente do meu líder. Poxa, mas eu tenho a sensação de tristeza, vergonha e sensação de não ser amada. Veio aqui, ó, direto no sistema límbico e veio para o meu coração e eu chorei. Entende? Quando eu trabalho isso, conheço que eu posso chorar e eu vou me comunicar melhor. Então, deixa eu respirar e eu vou, olha, quando eu estou me comunicando, falando para o meu chefe que eu estou sentindo, eu não me comunico direito, porque a minha emoção atrapalhou a minha fala. Então, peraí, a Juliane me ensinou a me comunicar. Como que eu vou, né, respirar? Como que eu me comunico? Sem deixar que a minha dor tome conta ali, porque é meu trabalho, ou então o centro físico, um tipo 8, um tipo 1, né, ali físico, uma comunicação não violenta. Eu estou com raiva do meu chefe, eu estou com raiva do meu funcionário, como que eu vou conversar com ele sem que a minha raiva interfira nessa nossa comunicação? Olha que interessante, muitas pessoas são demitidas por raiva, por xingamento, porque não conseguem na hora da comunicação ser claros, pessoas que não conseguem terminar aquilo que começam a falar, os tipos físicos, eles falam muito, como se diz, eles falam resumidamente.
na negociação do seu cliente. Você explicou demais, a pessoa quer escutar rapidamente. Você explicou rápido, ele é um mental, ele queria mais detalhe. E aí a comunicação se perde. Ana, e é incrível, porque quando você se conhece melhor, você conhece também as suas emoções e o que é que provoca algumas emoções ou algumas reações, a gente consegue aprender a lidar melhor, controlar melhor essas emoções. Né? É como você identificar um novo alfabeto. Que letras são essas que eu tenho? Que palavras são essas? O que eu construo com esses elementos que eu tenho agora aqui? Então, eu estou com raiva, eu estou contrariado, estou revoltado, eu não concordo. Você começa a entender o que você está sentindo. E aí é hora de respirar e saber quem você é, como é que você tem que agir. Que interessante, né, Juliane, isso que você disse. Vamos pegar um detalhe que é comum nas empresas e nas nossas vidas, né? Ah, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que falar com o meu chefe, vem o medo, né? E aí, então, você disse, primeiro identifiquei, eu vou chegar, eu tenho medo. Medo do quê? Do que eu tenho medo? Medo de não dar conta, medo de que o outro me olhe como incompetente, medo de levar bronca, medo do quê? Dentro de cada centro. Os emocionais, medo de não ter reconhecimento. Os mentais, medo de incapacidade, de que outros vejam incapaz. E os físicos, medo da insignificância, né? Então, eu sou insignificante? Não, eu não sou. Eu vou provar para você que eu faço bem as coisas. De repente, você fala, eu tenho medo do quê? Mas por que eu tenho esse medo? Então, eu vou respirar, eu vou olhar para quem eu sou, eu tenho capacidade. Aquilo que eu desenvolvi, eu fiz porque eu sei fazer. Eu sou uma pessoa que consigo. Você vai dando adjetivos de quem você é, né? Olha, eu sou isso, eu sou capaz, eu sou competente, eu trabalho há quanto tempo com isso? Por que eu estou com medo? Eu estou com medo daquilo que o outro vai pensar de mim. Mas espera aí, se ele me contratou porque ele sabe que eu faço as coisas. Então você vai dando respostas, vai afunilando, vai trabalhando com o seu medo. Você pega o medo na mão, a raiva, a sensação de tristeza e vergonha. E aí você consegue ter uma comunicação mais eficiente, demonstrar aquilo que você precisa e de repente da forma como você gostaria, né? Com os resultados que você sabe que é capaz de fazer. Então, olha como a comunicação ela é primordial. Eu falo assim como o Enneagrama devia ser, talvez, né, uma disciplina de escola, a comunicação também. É uma comunicação, como eu me comunico? É a comunicação que nos permite interagir com o mundo, né? Porque eu vou interagir com outras pessoas, mas a partir da comunicação eu vou me posicionar, eu vou conquistar espaços, eu vou conquistar confiança. Ana, a Jaque Senerini, eu já falei, né? Ela é advogada, está acompanhando a gente aqui. Ela fala que em situações, né, de trabalho sob pressão, por exemplo, como audiências que os advogados tanto participam, frequentam, ela pergunta, né? Entender o nosso tipo pode ajudar. Com certeza. Primeiro, Jaque, que você vai entender qual é o teu sentimento dominante. E de repente você entende que você tem um medo dominante. Aí você entende que diante de uma audiência, o que vem em você? Ansiedade? Medo do quê? Medo de não dar conta? Medo de se sentir incapaz? Então, peraí, o que eu posso fazer com isso? Eu vou olhar para o meu medo, né? Eu olhei para ele, eu tive em mãos. E vou fazer uma respiração. Você precisa respirar. Então, eu vou respirar profundamente, porque quando você respira, você está, né? Entrando oxigênio, saindo gás carbônico, trocas, e você está, de uma certa forma, também se refazendo. Aí você vai pegar esse medo na mão e você vai usar a tua intuição interna. O que é essa tua intuição interna? Quem eu sou como advogada? Eu conheço a minha causa, eu conheço o meu cliente, eu sei as respostas que eu tenho que dar, né? Eu estudei sobre isso, eu vou, mas eu vou sabendo que eu sou capaz de fazer. Se você fica, não sei, já que se puder pontuar, né? Só uma pergunta que eu estou fazendo, sempre achando que o que pode dar de errado?
o que será que o juiz vai me perguntar e eu não vou saber responder, né? Não, tentar inverter meu pensamento. Eu vou chegar com aquilo que eu fiz e fiz bem feito. Eu tenho meu medo nas mãos, ele não vai sair de uma hora para outra, mas, entretanto, eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei que eu estudei. Eu estou, né, dominando as coisas que eu faço, e aí o seu medo vai diminuindo, a sua ansiedade, mas utilizando algumas técnicas que o Enneagrama dá também, para cada tipo de personalidade. É isso mesmo. Ana, você acredita que no nosso horário já está se esgotando? A conversa Já? está tão Uma hora em... boa, é tão bom Ah, falar sobre verdade. enneagrama, sobre autoconhecimento, sobre Sim. comunicação. Mas assim, bem, pessoal que quiser entrar em contato com você, pode ser pelo Instituto Intuir, o seu próprio Instagram. Como é que o pessoal entra em WhatsApp. contato para saber mais sobre o enneagrama? Olha, eu tenho o meu site, www.institutointuir.com.br, que tem alguns materiais de enneagrama, os cursos, inscrições para os cursos. Tem o Instagram, Instituto Intuir, e pode mandar mensagem no WhatsApp que eu também respondo. Meu WhatsApp também está lá na bio do Instagram. E você será muito bem-vindo. Eu respondo assim que eu der conta de responder as mensagens por tempo, quando eu estou em semana de curso, aí fica mais complicado, mas eu respondo todas as perguntas. Eu até coloquei aqui nas mensagens institutointuir.com.br. Ficou separadinho Isso, meu Instituto site. Intuir, mas é tudo junto, né? Tudo junto. institutointuir.com.br. Isso, Ana, eu exato. agradeço imensamente a sua participação, você ter participado, ter vindo para essa conversa, para falar de um tema que ajudou a transformar a minha vida, né? Eu sou outra pessoa depois do Enneagrama, e eu sei que eu só estou no comecinho de uma caminhada, tem muito mais para conhecer. E eu convido você, então, para deixar aí mais algumas palavras, dar um alô para o pessoal e uma mensagem final. Juliane, primeiro eu agradeço o convite, dizer que é recíproco, eu sempre te respeitei e admirei muito no seu trabalho, sempre muito criativa, detalhista, e você sempre colocou muito o seu coração nas suas reportagens, então eu sempre te admirei. Te agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer tê-la no curso, na primeira turma online, que você enriqueceu muito a turma com a sua forma de comunicação. Comunicou de uma forma tão verdadeira teus sentimentos, comunicou de forma tão clara o tipo 4, que fez com que outras pessoas se identificassem. Isso está muito também em você, Juliane Guzoni, porque o tipo 4 ele precisa fazer esse trabalho para conseguir se comunicar. E dizer também que nesse momento que a gente passa, que tenham calma, que esse tempo vai passar. E de tudo isso, né, de todos os sofrimentos, as dores, as expectativas de todos os tipos, que a gente olhe mais para quem somos, para aquilo que nós temos de positivo, para aquilo que nós temos de bom, para que a gente possa passar pelas adversidades da vida. E uma coisa muito importante, respeitar o outro da forma como ele é. Os 9 tipos de personalidade. E como o seu filhinho passou aí atrás, que a gente possa olhar para a nossa criança interior e que a gente possa ser tão livre como eles. Sabe? Isso é enneagrama, né? Minha mãe está fazendo uma live e eu vou passar ali. Por quê? Porque eu Isso tenho mesmo. liberdade. Liberdade, liberdade. A gente está em A gente casa, a gente deveria ser está mais assim. perto. Não, É e que a isso aí. gente possa ter essa liberdade de criança. Ana, um beijo enorme no seu Ju, coração. eu Muitíssimo que obrigada. agradeço. E, gente, na semana que Eu que vem estaremos agradeço. aqui. Talvez eu tenha que fazer a live na segunda-feira da semana que vem, um pouquinho mais cedo, mas a gente continua falando sobre autoconhecimento. Gente, um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela companhia. E quem quiser falar comigo, com a Ana, rapidinho, aqui pelo Instagram, a gente está sempre à disposição. Um beijo grande para vocês. Um abraço. Beijo.